Olá, amigos. Nosso tema hoje é a alfabetização na pandemia. E é verdade que, apesar de todos os desafios que a pandemia trouxe, né, nós tivemos também muita aprendizagem em todos os campos. Nós tivemos todos que colocar em prática toda a nossa criatividade, mesmo quem achava que não tinha, experimentando procedimentos, métodos, técnicas de comunicação, que, na realidade, todas elas já existiam, mas que nós não dávamos a elas a devida importância, né? Uma delas é a alfabetização da criança de 6 ou 7 anos pela modalidade do ensino remoto, mas que serve também para a alfabetização de crianças mais velhas com alguma deficiência intelectual. Eu lembro sempre que a alfabetização é a partir dos 6, 7 anos. Tenho batido muito nessa tecla e espero que todos entendam que quando a gente alfabetiza uma criança antes dos 6 anos de idade, essa criança, mais tarde, aos 12 anos, vai disparar um processo de falta total de vontade de continuar estudando. Só que os professores, os pais adoram, né, quando seu filho começa a ser alfabetizado com 3, 4, 5 anos de idade. É um problema seríssimo que vai explodir mais tarde. É bom que todos saibam isso. Tem vídeo nosso comentando sobre o porquê dessa necessidade da criança não ser alfabetizada antes dos 6 anos de idade, tá? Então, é outro vídeo, procure nesse outro vídeo para a gente não fazer besteira, né? Então, como eu falei, essa alfabetização é aos 6 e 7 anos, ou criança mais velha, se tem alguma deficiência intelectual, coisas assim, né? As experiências que nós consideramos mais eficazes foram algumas que foram realizadas em algumas escolas da Grã-Bretanha e da Austrália, e que, na realidade, foram desenvolvidas por acaso, devido a uma característica específica, tá, de grande parte dos pais dessas crianças em alguma dessas cidades do interior em ambos os países. A característica que vocês vão perguntar, que característica é essa, né? Os pais eram analfabetos, tá? Então, isso foi visto, nós, inclusive, comentamos sobre isso nos cursos que nós demos sobre alfabetização, tá? Pais analfabetos. Vejam só o que isso trouxe de vantagem para poder alfabetizar os filhos num processo como esse da pandemia. Vamos analisar? A criança a ser alfabetizada está com seus pais em casa. Digamos que esses pais são alfabetizados, são até formados, etc. Tá? Aí, no momento que a criança é colocada em frente ao computador, tablet ou celular, né, para ter a sua aula pela sala de aula virtual, os pais acabam interferindo, mas muitas vezes, sem querer, de forma negativa. Mesmo que os professores tenham dado algumas instruções de como proceder para ajudar na alfabetização, coisas assim. Muitos pais, inclusive, não têm muita paciência, né? O problema é que os pais criam uma ansiedade muito grande com a preocupação de que seus filhos aprendam logo e acabam fazendo bobagem, tá? Mas vamos ver o caso dessas famílias que nós comentamos, já que os pais são analfabetos. Então, nem adianta passar instruções de como alfabetizar seu filho, que eles mesmos não sabem ler, nem escrever. Bom, os professores, à primeira vista, tanto da Inglaterra como da Austrália, eles acharam que não era possível. Não, não vai ser possível, porque tinha que ter alguém em casa alfabetizado para ajudar a criança no processo. Mas, estudando a realidade dessas cidades, tá? A realidade falou mais alto, e a opção, tinha que surgir uma opção. A opção que surgiu foi de alfabetizar ambos, pais e filhos, ao mesmo tempo. Tá? Logicamente, muita gente achou estranho. Como é que a gente vai fazer isso? Diferença de idade, aquela coisa assim. Bom, só que desenvolveram a ideia, combinaram com os pais, e isso foi fantástico, porque criou nas crianças uma espécie de sensação de que seu pai é colega de aprendizagem. Tá? Ele ser colega de aprendizagem dos pais. E, por causa disso, eles acabaram aprendendo juntos, assistindo à mesma aula e acompanhando as mesmas atividades, realizando as mesmas tarefas, tudo assim. Bom, isso vem reforçar uma recomendação que eu costumo fazer nos meus livros, cursos e palestras, sobre a forma de os pais interferirem no momento do estudo dos seus filhos. Só que, nesse caso, é no momento da própria aula. Vamos ver como é que eu recomendo no momento dos estudos, para a gente fazer uma análise e comparar.
No momento dos estudos, a minha recomendação é que os pais, em vez de estarem ao lado do filho, ajudando o seu estudo, como muitos fazem, né? Ajudando, vendo, interferindo, sentem-se à mesma mesa, mas fazendo alguma outra atividade, como se estivesse também no seu momento de estudo. Quando o pai fica do lado, insistindo e tal, o filho acaba ficando de saco cheio, isso pode não dar resultado positivo. Agora, o pai sentou na mesma mesa e está fazendo uma outra tarefa, como se também tivesse obrigação de estudar naquele momento, muda tudo. Porque isso cria a ideia de companheiro de estudos e estimula o filho nos estudos e na busca do conhecimento. Então, vamos trazer isso para a alfabetização? O que a gente precisa é que os pais, ou alguém em casa, né, sirva de colega de estudo do filho, nesse caso específico, de alfabetização, acompanhando a mesma aula, realizando as mesmas tarefas, fazendo as mesmas coisas, tá? Além disso, uma estratégia bastante eficaz é que essa pessoa, vamos que ela não seja analfabeta, né? Então é importante que essa pessoa, depois da aula, no momento do estudo, peça ao filho, me explica direito essa parte, que eu acho que eu não entendi muito bem. Ou seja, pedir explicações ao próprio filho sobre aquela parte da alfabetização que ele não entendeu. Esse momento em que o filho tenta explicar ao pai aquilo que o pai não entendeu, digamos assim, né, entre aspas, serve como um excelente estímulo ao desenvolvimento do filho. Então, como vocês viram, esse método surgiu por acaso, como nós falamos, nesses dois países, né? Que eu saiba, pode ter aparecido muito mais, né? E é interessante que isso não depende de método de alfabetização nenhuma. Qualquer método que seja utilizado, seja ele o método sintético, alfabético, fônico, silábico, ou os métodos analíticos, global, palavração, sentenciação, o construtivismo, ou qualquer outro método serve. Todos os métodos, qualquer método pode utilizar esse formato de ensino, que eu acredito que seja uma forma criativa, né? Surgiu por acaso, criativa, e que realmente vai alcançar vários momentos aí, porque vai, além de alfabetizar os dois, ou no caso do pai analfabeto, mas no caso do pai formado, etc., vai criar um vínculo afetivo muito bacana entre pais e filhos. Então, eu acredito que essa forma é a forma mais eficaz de nós conseguirmos, durante a pandemia, em formato remoto, realizar uma alfabetização que todo mundo está achando que é impossível. Impossível nada, é possível. E você alfabetiza até o pai, se o pai for analfabeto. Ok? Mandem suas dúvidas, questionamentos, etc., para nós respondermos a qualquer momento. Ok? Um forte abraço para todos vocês.